número 3. Ô Pedro, puder dar um pouquinho de retorno para mim, por favor? 3, capítulo 13. Momento que você encontrar, você pode dar um glória a Deus, meu irmão. Deus está neste lugar. A presença de Deus, ela é constante neste lugar. Amém? Quem encontrou Filipenses capítulo 3 diz amém. Quem está procurando, fala, estou procurando, pastor. Amém. A palavra de Deus, ela diz assim. Aleluia. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler de novo, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado alguma coisa, né? Mas coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Ore agora para que o Espírito Santo de Deus, ele fale no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero louvar o teu nome e te agradecer nesta manhã pela tua presença, Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está sobre este lugar e abrimos o nosso coração, abrimos, Senhor, toda a nossa mente, entregamos, Senhor, toda a nossa vida diante do Senhor, colocamos nas suas mãos, para que nesse momento o Senhor possa, através da tua palavra, do teu Espírito Santo, falar conosco. Venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, e não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai. Porque quando somos confrontados pela tua palavra, o Senhor nos leva, Senhor, a um nível de crescimento, tanto espiritual, ministerial e pessoal. Fala conosco, Senhor, e em nome de Jesus, que nada possa atrapalhar de ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento, dando um glória a Deus bem forte aí, em nome de Jesus. Lembrando você que logo mais à noite, às 19 horas, nós vamos ter o nosso segundo culto. Se você puder vir também, né? Faça aí a dobradinha e esteja sempre na presença de Deus. Olha para mim aqui, essa palavra, ela vem com uma palavra motivacional, e podemos dizer que eu sou um pouco criterioso pelas palavras motivacionais. Porque nos dias atuais que nós vivemos, nós temos visto que pessoas têm invertido os valores de palavras motivacionais, voltadas para o próprio homem, deixando realmente o que realmente nos motiva a prosseguir para o alvo, né? É muito fácil hoje, e não criticando, mas uma pessoa que às vezes ela tem uma boa persuasão na palavra, ela tem uma boa oratória, ela tem uma boa dicção, né? Ela possa trazer também para o povo de Deus palavras, e isso não é errado, mas nós confundimos o motivo e o objetivo da motivação que nós estamos buscando. Paulo e Timóteo, cuidando da igreja de Filipe, nós vamos ver, através dessa palavra, a forma com que eles escrevem essa carta, e essa palavra é uma palavra de advertência para a igreja. Uma palavra onde a igreja realmente, ela precisa ter esse cuidado, a forma que está sendo conduzido. Então a primeira pergunta que eu faço para você nessa manhã: o que realmente tem motivado você a permanecer, a viver uma vida com Cristo Jesus? Nós vamos ver que a nossa vida, aquilo que nós vivemos nos dias atuais, aquilo que nós estamos vivendo, ou seja, a luta que nós enfrentamos todos os dias, são lutas que tentam nos atingir para que a gente possa desistir daquilo que realmente é o nosso principal objetivo, que é nós herdarmos a coroa da nossa vida. Amém? Quem crê que você vai ser salvo, você vai subir para o céu com Jesus, diz amém. É essa a nossa esperança. Mas qual que é o objetivo que nós temos? Uma vida com Cristo. Nós renunciarmos às nossas vontades, às nossas carnes. Tanto é que Paulo, quando ele escreve para essa igreja, para a igreja de Filipe,
realmente a luta com que a gente vai viver, as batalhas com que a gente vai enfrentar. E a palavra de Deus, ela já nos traz uma garantia, uma segurança, que nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos enfrentar situações que tentam nos desmotivar, que tentam deixar com que a gente viva desanimado. Mas qual que é a palavra que nos motiva? Que nós já temos a vitória nas nossas mãos. Amém? Fala para o irmão que está perto de você, fala assim, ó, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mas para sermos vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos viver com Cristo, viver os princípios cristãos, viver a palavra de Deus. Tanto é que Paulo, ele começa o capítulo de número 3 com uma palavra de advertência ao povo, mas uma palavra que ele traz para que nós precisamos nos alegrarmos no Senhor. Ele diz, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E eu estou repetidamente escrevendo mais uma vez dessa forma, e não me canso de escrever. Olha só o que ele diz. Ele diz que ele não se cansa de escrever dessa forma, porque existe um objetivo a ser alcançado. Por isso a palavra de Deus, ela deve sim, cada dia mais ser colocada nos nossos corações de uma forma onde nós precisamos repetir com que a palavra de Deus, ela possa até penetrar dentro de nós e automaticamente nós vivemos a palavra de Deus. Ele diz que não é cansativo para ele, e isso é uma segurança para nós. Olha só. Então, quando nós estamos cansados às vezes de algo onde a palavra de Deus nos traz cansaço, nós precisamos, rever os nossos pensamentos. Eu estou cansado de ir à igreja. Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Eu estou cansado de fazer as mesmas coisas. Eu estou cansado. Eu vi essa semana com que uma pessoa, ela comentou e ela falou assim, pastor, nós precisamos fazer alguma coisa, buscar um atrativo para a igreja. Eu parei, eu pensei bem, pastor Valdir, e eu falei assim, nós temos a principal atração da igreja, que é Jesus Cristo. Ou seja, quando nós temos um objetivo e nós invertemos os valores desse objetivo. Enquanto pessoas elas estão procurando atrativos para que pessoas venham à igreja, nós deixamos de apresentar o principal atrativo, que é Jesus. Não é verdade? Agora, como que nós estamos lutando com as coisas que tentam nos tirar desse nosso objetivo? Às vezes a pessoa ela tem uma enfermidade sobre a tua vida, que às vezes essa enfermidade, a luta com que ela passa, vai fazer com que ela se distancie de Deus. Às vezes uma falta de emprego, uma porta que se fecha na vida dela, ela fica desanimada, ela fica preocupada. Ei, qual é a palavra de Deus que nós estamos deixando penetrar sobre as nossas vidas? Como que nós estamos vivendo a verdadeira palavra de Deus e a segurança, como Paulo diz, que nós precisamos realmente ter, que Deus, Ele vai entrar com uma ação naquilo que nós estamos precisando. Mas entender que Deus ele vai entrar com uma ação naquilo que nós necessitamos, não é somente nós nos apresentarmos a Deus naquilo que nós precisamos, mas sim apresentarmos a Deus com o nosso coração de adoradores, com o coração de filhos, com o coração que realmente Deus ele vai entrar com provisão naquilo que você precisa. Ou seja, às vezes a pessoa ela fala assim, pastor, eu vou me distanciar, pastor, eu vou fazer isso, pastor, eu preciso fazer aquilo, pastor, mas e como que está a nossa vida diante do nosso Senhor Jesus Cristo? Como que nós estamos entregando a nossa dependência diante de Deus? Quem está entendendo diz amém. Ou seja, quando vem uma luta sobre a minha vida, eu creio que o Senhor ele fará justiça na minha vida. Amém? Eu quero dizer para você, quero dizer para alguém aqui nesta manhã, não importa a luta que você esteja enfrentando, permaneça fiel em Deus, permaneça fiel na presença de Deus, permaneça fiel na palavra de Deus, viva aquilo que realmente Deus ele tem para a sua vida, porque Deus ele vai entrar com providência na sua causa em nome de Jesus. Por mais que você veja a sua causa ela perdida, por mais que você veja realmente situações que às vezes aos seus olhos não tem mais condições, por mais que você esteja, eu não estou aqui para motivar e para animar você, eu estou aqui para trazer uma palavra de vida para o seu coração.
Uma palavra que às vezes, quando o apóstolo Paulo ele fala, por isso que há entre vós muitos que estão fracos, alguns doentes e outros já dormiram. O que faz com que a gente seja enfraquecido? Pense aí. O que faz com que você fica adormecido em situações que você precisa despertar? Quando Paulo ele traz para a igreja de Filipe, vamos avançar, vamos adiante, nós temos um objetivo, e qual é o objetivo? Nós alcançarmos a coroa da vida. Quando Paulo realmente ele traz esse ano, eu não vou cansar de dizer a vocês, nós precisamos levantar, nós precisamos prosseguir, as lutas elas vão vir, sim, enquanto o povo de Israel, eles viam derrota diante de Golias, acabamos de falar através da figurinha aqui agora. O que Davi ele via? Uma oportunidade de avançar através de uma vitória. Deus, nas nossas lutas, nos dá oportunidade de avançarmos em vitória naquilo que está na nossa mão, aquilo que você está passando hoje. Aquilo que você está enfrentando hoje, que às vezes traz para você o desânimo, às vezes traz para você o cansaço, às vezes traz o seu pensamento, palavras de desistência, é uma oportunidade que Deus está te dando. Avança, pisa firme, vai adiante, porque você está no caminho não de qualquer coisa, você está no caminho da conquista da coroa da tua vitória. Aleluia! É isso que nós precisamos entender. Mas qual que é a nossa principal motivação? Jesus. Qual que é a nossa principal motivação, igreja? Qual que é a nossa principal motivação, igreja? Então Jesus, ele está diante de qualquer coisa. No versículo de número 2, ele traz um alerta. Ele fala assim, ó, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, com a falsa aliança. Sabe aquelas pessoas que às vezes tentam influenciar nas nossas vidas, se fazendo às vezes de bonzinho, e até mesmo usando a palavra de Deus? Paulo alerta, cuidado. O que faz nós estarmos alertas realmente entender que isso... Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo colocou agora no meu coração. É só um tempo que você está passando. Vai passar. Permaneça firme, permaneça fiel, permaneça realmente enraizado na palavra de Deus, porque é só um momento e você vai glorificar a Deus do grande milagre que Deus já está fazendo na sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra do céu para a sua vida em nome de Jesus. Então aqui ele fala, ó, cuidado com essas pessoas que têm essa falsa aliança, cuidado com essas pessoas. E eu aprendi com essa palavra, Dirley, porque vê só, às vezes as pessoas elas vêm com uma boa intenção. Existe um bordão que fala assim, ó, de boas intenções o inferno está cheio de gente. Não é verdade? Agora, aquilo que vem sobre a minha vida, um comentário que vem sobre a minha vida, algo que vem sobre mim, cabe a mim realmente absorver isso, se isso vai ser edificante para o meu objetivo. Se uma pessoa ela vem falar mal de uma outra pessoa para mim, espera um pouco, isso vai trazer para mim estacionamento no meu caminhar, do meu objetivo da coroa da vida? Ou isso vai trazer crescimento espiritual? Não, vai me paralisar, então não preciso ouvir. Coisas que me levam realmente a conquistar a coroa da vida, fazer que haja um crescimento espiritual na minha vida, isso eu preciso realmente lutar para ter. Então, quais são as coisas que me fazem eu ter um crescimento espiritual? Oração, jejum, palavra de Deus, vida com Deus, louvor, adoração, coisas que a palavra nos ensina, amém? Então, eu preciso ter como uma regra sobre a minha vida essas coisas. Espera um pouco, cada dia a palavra de Deus fala que exige de mim um crescimento espiritual. Então, esse crescimento espiritual, ele vai vir de uma forma natural, desde que eu busque, desde que eu faça a minha parte. Então, se hoje eu não oro, então eu vou começar a orar pelo menos para agradecer a Deus pela minha vida. Se eu já oro para agradecer a Deus pela minha vida, então eu vou começar a agradecer a Deus por tudo que acontece na minha vida. Mas pastor, eu já faço isso, então eu vou ampliando o meu modo realmente de crescimento espiritual. Porque ao mesmo tempo que já faz 2, 3, 5 anos, 10 anos, 20 anos que você está na igreja, e você já se sente, às vezes, numa situação com que você tem uma experiência de um crescimento espiritual sobre a tua vida, Deus tem algo mais para acrescentar para vocês. Mas da mesma forma, tem pessoas que estão chegando hoje, e que às vezes,
ela não sabe nem ao menos dizer obrigado, Jesus. Olha como que Deus ele é maravilhoso. A mesma forma que Deus ele pode realmente encher um rio, ele pode encher um copo de água. Por que esse exemplo que eu estou dando? Para uma pessoa que às vezes está chegando na igreja e ela não sabe dizer um obrigado, Jesus, pela minha vida, mas Jesus dá a ela a oportunidade de dizer que quando ela fala obrigado, Jesus, pela minha vida, ele está pronto para ouvir. Mas da mesma forma que quando tem pessoas que há 50, 60, 70 anos estão na igreja, e essa pessoa, ela tem ali na sua vida um avanço espiritual, podemos dizer assim, quem está entendendo com todo temor diz amém. Né? Nós não estamos dividindo ou galgando quem é maior e quem que é menor. Mas eu estou querendo esclarecer para a igreja que Deus ele está pronto para ouvir qualquer oração. Deus não faz com que ficamos constrangidos diante da presença dEle, a forma com que nós nos apresentamos a Ele, desde que seja verdadeiro e totalmente a Ele. Mas o mundo ele vai fazer situações, ou seja, tudo que pode acontecer nesse mundo vai fazer com que você perca aquilo que você tem de maior valor. O maior valor que Deus tem nos entregado é a nossa salvação. É nós herdarmos essa coroa da vida. É realmente a gente viver com Jesus. O próprio apóstolo Paulo ele diz no versículo de número 3: pois nós é que somos a circuncisão, ou seja, a aliança, que nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora ele diz, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Porque ele foi circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, um hebreu puro. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, se você olhar para a vida de Paulo, a forma com que ele tinha, tudo que a lei poderia dizer, com uma pessoa que realmente estava vivendo diante da palavra de Deus. Mas o que ele estava perdendo? A graça. A graça da fé em Jesus Cristo. E ele diz ali, versículo 7: contudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Jesus. Ou seja, o inimigo, Satanás, ele vai fazer, e preste atenção, igreja, hoje nós não estamos mais ouvindo nos altares, nas igrejas, pastores advertindo a igreja contra a luta contra Satanás. Por quê? Pastor, porque Satanás ele tem poder, ele é astuto, e a grande estratégia que ele tem é realmente nos tirar do caminho da salvação. Pastor, mas o tempo que o senhor perde falando de Satanás, o senhor poderia falar de Jesus. Nós estamos falando de Jesus, mas a advertência com que a igreja precisa entender é que Satanás, todo dia, ele tem uma estratégia para nos roubar, para nos tirar do caminho de Deus. Qual que é o objetivo que você está buscando? A salvação, amém? Qual é a motivação que você está vivendo para você alcançar esse objetivo? Nós vamos viver no mundo, e preste bem atenção, igreja, nós vamos viver em situações que vai deixar a gente triste, nós vamos viver situações que vai fazer com que a gente pare, nós vamos viver situações com que a gente desanime, mas preste atenção, o maior objetivo acima de todas essas coisas, são objetivos que nos animam, porque Jesus está te esperando com a coroa da salvação nas mãos dele para entregar para nós. Por isso que a palavra de Deus ela fala que Satanás ele virá por um caminho, mas aqueles que permanecerem firmes na palavra de Deus, por 7 caminhos ele fugirá. Nós precisamos, igreja, nós precisamos, povo de Deus, nós precisamos, meus irmãos, estarmos atentos a esses dias, através da nossa entrega de salvação, a nossa entrega da nossa vida, como nós estamos vivendo, não uma vida de religiosidade, mas uma vida com Deus. O que Deus tem sido realmente para a sua vida? Prioridade? Ou você tem buscado as suas prioridades e você coloca Deus nas suas prioridades? A prioridade maior que nós precisamos ter é de Deus sobre nós.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora cabe a nós realmente entendermos, nós estamos buscando o reino de Deus e a justiça de Deus? Como que nós estamos realmente, preste atenção sobre isso, acreditando que Deus ele vai fazer justiça sobre as nossas vidas? Ei, tem situações da nossa vida que nós sofremos consequências de ações que nós fazemos, amém? Vai lá nas Casas Bahia lá, faz uma compra enorme lá, e a vendedora fala assim, não, só daqui 60 dias você vai pagar, daqui 60 dias você vai pagar a primeira parcela. Agora, se você for uma pessoa, seja displicente, vamos dizer assim, com as suas economias, e chega daqui 60, você fala assim, não, daqui 60 dias Deus proverá. Ah, irmão, você está cutucando a onça com a vara curta. Vai chegar 60 dias, posso falar para você uma coisa? Você vai fazer uma parte de uma campanha de oração, falar, eu preciso que Deus entre com uma providência sobre a minha vida. Mas o que Deus tem a ver com isso? Você foi lá, você sabia que não dava para pagar. Você viveu pela emoção, lembra do culto, da emoção e da razão, tem que ter um equilíbrio. Você viveu pela emoção e esqueceu da razão. Seu nome vai para o SPC, você vai ficar sem crédito na praça, e provavelmente pode até responder um processo. Aí, você vai entender que isso é uma luta espiritual. E é espiritual, igreja? Sim ou não? Não é. Tem coisa que a gente espiritualiza tudo. Ah, pastor, estou passando uma luta na minha vida. O que aconteceu? Fiz uma compra, Copa do Mundo, comprei uma televisão de 85 polegadas, ficou linda na minha sala. Falaram que eu só podia pagar depois da Copa. Irmão, falta 15 dias para acabar a Copa. Cuidado. Falta 15 dias para acabar a Copa. Pastor, e agora? É assim, não é, igreja? Tem coisas que a gente precisa entender. O nosso crescimento espiritual, aquilo que a gente coloca em prática. O que eu vou colocar em prática? Primeiro de tudo, quais são os batismos que você tem buscado diante da presença de Deus? Primeiro, pastor, eu sou batizado nas águas. Glória a Deus, você fez a verdadeira aliança com Jesus. Amém? Pastor, eu não sou batizado nas águas. Então chegou o grande momento de você dar o seu nome para você passar pelo batismo nas águas. Segundo, o batismo com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? É realmente você viver uma transformação do seu espírito. Você pedir para que Deus molde o seu espírito. Você já foi transformado através de uma decisão que você tomou de ser transformado pela carne. Ou seja, Paulo ele disse, através desse versículo, embora eu mesmo tivesse razões para tal essa confiança, eu mesmo fui circuncidado numa antiga aliança que tinha lá atrás no 8º dia, porém a nova aliança me trouxe a graça. É isso que ele está querendo dizer. Você quer mais razões do que lutar contra a carne? Não, eu tomei uma decisão de ter a minha carne transformada, de tomar uma decisão em ter um crescimento, ou seja, pessoas que às vezes vivem limitados diante daquilo que Deus quer crescer, aleluia, Deus quer trazer um crescimento na tua vida, na tua casa, na tua família, de uma forma abundante. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Mas isso necessita das minhas decisões. Vida de oração, fala comigo, vida de oração, vida de louvor e vida de adoração. Com isso, essa vida de oração, vida de louvor, vida de adoração, são situações, Gustavo pode explicar depois melhor, no momento de louvor, são momentos que nós podemos centralizar esses 3 pontos, mas são pontos diferentes. Quando eu estou diante da palavra de Deus, não é apenas ler porque ler, mas eu estou lendo a palavra de Deus. E o que isso vai gerar crescimento dentro de mim? Pastor, o senhor está falando isso porque tem situações da palavra de Deus que não gera crescimento? Sim. Todos os momentos da palavra de Deus geram em nós o crescimento no momento daquilo que nós necessitamos. Você vê o salmista Davi, ele dizendo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei. Que momento que ele está passando? Será que ele escreveu? Será que ele recitou esse salmo? Né, pastor Valdir? Porque ele estava passando por um momento que não tinha nada a ver com morte, nada a ver com perseguição.
Ou seja, a palavra de Deus, ele é o alimento necessário para as nossas vidas, que nós precisamos a todo momento naquilo que enfrentamos. Ou seja um momento de alegria, seja um momento, o que realmente a palavra é, o que tem motivado você a permanecer nessa trajetória do objetivo de você receber a coroa da vida. Ei, o objetivo que nós estamos tratando não é apenas aquele objetivo que nós fazemos no começo do ano, dos 12 dias. Não é o objetivo que você vai fazer, vou começar uma formação, vou começar um curso, vou começar um estudo, e esse objetivo vai levar uma dedicação minha de 5 anos. O objetivo que eu tenho aqui, eu vou fazer uma disciplina para mim poder perder peso. O objetivo, ou seja, esse objetivo que nós temos é o principal que Deus pôde oferecer para nós, a salvação. Você parou para pensar sobre isso? Não é carro, não é ouro, não é prata, não é roupa, não é casas luxuosas, não é o salário grande. Ei, tudo isso que o mundo pode oferecer para uma pessoa, ninguém pode oferecer a coroa da vida eterna. Só Jesus Cristo. É só Jesus. Então eu preciso fazer um projeto, preciso fazer um plano na minha vida. Pastor, mas eu vivi uma vida assim. Eu tenho vivido deixa para trás as coisas. Deixa o passado para o passado. O passado pertence a Satanás. O seu presente e o seu futuro pertence a Deus. Então o que eu preciso realmente ter? A minha mente mudada. O que eu preciso realmente colocar na minha mente? Eu preciso de um crescimento espiritual para a minha vida. Eu preciso gerar dentro de mim algo que vai trazer para mim algo que nada venha fazer eu ficar abalado ou abalada. Tem coisas na sua vida que te faz ficar abalado? Sim ou não? Tem coisas que tentam te desmotivar, tenta falar assim, quer saber de uma coisa, vou chutar o balde, vou fazer isso. Tem coisas na sua vida que faz você fazer isso? Sim ou não? Sim. O que realmente nós precisamos aplicar na nossa vida que nos traz a motivação? Olha para Jesus. Aleluia. Mas olha para Jesus, não vendo Jesus de uma forma normal. Olha para Jesus, aquilo que Ele está esperando. Você já parou para pensar? Jesus como a coroa, e pense você aí, deixa sua mente aí pensar a coroa que realmente Jesus vai colocar na sua cabeça. Porque é o grande prêmio que Ele vai entregar e vai falar assim, prevaleceste. Aleluia, foste fiel até o fim. Seja bem-vindo às bodas do Cordeiro. Só vai entrar nas bodas do Cordeiro aquele que tem coroa. E coroa, ela não vem daquilo que a gente precisa, não. Coroa primeiro precisa entregar o coração. Tem uma canção que fala, né? Que adianta eu ganhar o mundo inteiro, né? Se não me render a Ti, Senhor, né? Que adianta às vezes a gente fazer, mas o nosso coração está longe de Deus. A nossa vida está longe do Senhor. Agora, quando nós estamos perto do Senhor, tudo que a gente vê é Deus. Está em luta, a gente vê Deus. Está em fartura, a gente vê Deus. Está no sofrimento, a gente vê Deus. Está na alegria, a gente vê Deus. Porque a nossa vida está ligada em Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Versículo número 7, ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Jesus. Ou seja, às vezes aquilo que você corre no dia a dia, você tentando satisfazer as suas vontades, os seus desejos, quando nós estamos ligados diante de Jesus, nós vamos ver que essas coisas, são coisas, sejam supérfluas, são coisas que não nos atraem mais, são coisas que para nós às vezes, quanto tempo, vou dizer, eu corri atrás, para satisfazer as minhas vontades, e hoje eu vejo que eu perdi tempo. São coisas que às vezes, não, eu tenho como objetivo, eu tenho como meta eu buscar isso, não que isso seja errado, a palavra de Deus ela fala que cabe ao homem fazer planos, amém? Mas onde Deus está nesses planos? Porque Ele fala que a palavra final vem da sua boca. Quando Deus Ele diz que a palavra final está na sua boca,
é que os seus planos, eles estão ligados aos planos de Deus? Quando os seus planos, os nossos planos, eles estão ligados aos planos de Deus, qual que é a palavra final que Deus vai dizer sobre os teus planos? Nós pregamos, você ouviu a mensagem sobre aquelas 5 filhas que exigiram de Moisés a sua herança. Ou seja, planos que elas tiveram como objetivo que pudessem ser acrescentados diante dos planos de Deus. Tanto é que Deus diz para Moisés, elas têm razão, pode dar herança para elas. Ou seja, quando nós estamos ligados diante de Deus, igreja, quando nós estamos realmente fazendo a vontade do Senhor, tudo vai prevalecer para a sua vontade. É a sua vontade? Sim ou não? É a sua vontade? Sim ou não? É a sua vontade, mas na verdade se ligada à vontade dele. Quem está entendendo diz amém. Versículo de número 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu considero como, olha só o que ele considera, como? Fala forte aí, igreja, como? Olha que palavra forte na Bíblia. Às vezes você chega e você fala assim, ó, é uma palavra forte, pastor. Porque ao invés de esterco, você pode realmente trazer. Esterco, o que é? Quem me ajuda? O que é esterco? O que é esterco, pastor? Adubo. Mas esterco você pode ver como uma palavra que as pessoas falam. O que é esterco? Ele vem de onde? Fezes de animal? Sim? Então a pessoa pode ter a interpretação. Nossa, Paulo escreveu que ele considera isso como uma fezes de animal. Não. Nós precisamos entender que o esterco ele não é a fezes do animal. O esterco ele é o adubo que faz a gente realmente ter o fortalecimento nesse caminho para o alvo que nós estamos seguindo. É uma palavra dura, sim ou não? Por isso que eu gosto de parar e explicar para a igreja e falar assim, nossa, Paulo falou isso. Você acha que era para Paulo colocar essa palavra? Não poderia ter colocado adubo para facilitar? Mas a palavra de Deus, ela faz com que a gente viva. Você entendeu? A palavra de Deus, ela traz você para você fazer esse tipo de interpretação para você viver. Vamos adiante, versículo de número 10. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia! Você entendeu esse versículo? Ele traz toda esse pensamento, esse estudo, essa carta com que ele escreve, mas o grande convite que ele faz nesse momento, qual que é? Que eu quero conhecer Cristo, e não apenas conhecer um Cristo crucificado. Eu não quero conhecer um Cristo pela maneira com que as pessoas elas podem dizer, mas eu quero conhecer o Cristo que sim foi crucificado pelos meus pecados, um Cristo que morreu pela minha vida, um Cristo que realmente ele ressuscitou, e ele fará com que eu também ressuscitarei entre os mortos, que eu possa viver os poderes de Jesus, a graça do Senhor. Paulo ele diz, eu era um homem conforme a carne, mas através da graça eu consigo entender o sacrifício de Jesus. Aleluia! Você consegue entender o sacrifício de Jesus pela sua vida? Você consegue realmente entender aquilo que Jesus ele fez por mim e por você? E quando nós entendemos isso, não há motivo que vai te desmotivar ou vai fazer você parar. Você vai olhar para a cruz e você vai falar, por Jesus, eu sou salvo. E por essa salvação, eu vou continuar a cada dia, dar o meu caminhar. A minha trajetória, ela vai ser em busca de um objetivo que eu sei. Ei, deixa eu falar um negócio para você. A sua coroa já está pronta. A coroa da salvação já está pronta. Se podemos imaginar, vai ter um nome personalizado, coloca o nome personalizado aí na sua coroa. Satanás está querendo roubar a sua coroa. Com isso, ele vai fazer situações que você não perceba ao longo do caminhar. Você desanime, você desista e você saia.
O que eu preciso fazer, pastor? Vida com Deus, só isso. Você não precisa de ninguém que possa ser um atrativo para a sua vida. O maior atrativo é Jesus Cristo. Que você possa entender realmente que a palavra de Deus, ela traz para os nossos corações uma palavra como uma água de uma fonte inesgotável, uma fonte de águas vivas, que traz para nós vida e vida com abundância. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Só que a gente ouve Paulo dizendo sobre isso, você fala: como que eu vou me comparar a Paulo? Como que eu vou me comparar a Timóteo? Quando você lê esse capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, você fala: meu Deus, conhecimento para poder cuidar de uma igreja, para poder conduzir uma igreja à salvação. Aí você vê Paulo dizendo o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Quando você pega esse versículo, tem dias que você precisa orar, mas você não tem forças para orar? Aconteceu com alguém? Tem dia que você acha, que você fala assim: eu preciso ter um tempo para mim. Eu não vou hoje, um exemplo, tá? Hoje eu não vou servir na igreja, pastor. Por quê? Porque hoje eu preciso. Paulo, ele nos ensina, sabe o quê? É que quando nós estamos no caminho, nós somos realmente aperfeiçoados nesse caminho. Amém, igreja? Tem dias que o pastor está com uma luta tão grande, mas o pastor, como que ele é curado? Como que a palavra de Deus ela vem na vida do pastor? Pastor Valdir, hoje o senhor prega, porque hoje eu não vou pregar, porque não está bom. É uma palavra como essa que serve para mim. Aleluia. É uma palavra como essa que me cura. É uma hora da ministração que o Gustavo está ministrando, que Deus está curando ele, que Deus está curando a Elaine, que está curando o Pedro, que está curando o Pio, que está curando você, que está na função do atributo, porque você não está trabalhando apenas, você está servindo e adorando o Senhor Jesus.